Opa, boa tarde. Um seminário no Tribunal Superior Eleitoral, em que eles estão debatendo inteligência artificial, eleições e democracia. Eu vou te mostrar o tico-tico do que Alexandre de Moraes falou na sua fala nesse seminário realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E antes de colocar, eu já quero abrir o parênteses, muito importante. Se o Congresso Nacional não faz, não regulamenta o uso da inteligência artificial, o judiciário vai fazer. E depois não adianta vir com esse papo furado de ativismo judicial, de que o TSE, de que o Supremo Tribunal Federal está entrando nas competências do legislativo e legislando. Ele não está legislando, mas ele está criando normas, inclusive para decidir demandas que tocam a porta do judiciário, que provocam o judiciário, e de situações para garantir o pleito eleitoral justo, dando plenas condições para você, eleitor, de fato, de verdade, escolher aquele candidato a partir de informações corretas, certas, e não advindas de inteligência artificial ou de fake news ou de desinformação. E, para tanto, a justiça eleitoral é uma justiça especializada e ela tem uma certa competência normativa que as outras justiças não têm, como o Supremo também tem, a partir, por exemplo, de súmulas vinculantes, que têm valor de lei, até que o Congresso faça a lei, ela pode decretar súmulas vinculantes, o Supremo Tribunal Federal, a partir de casos concretos e de julgamentos reiterados. Mas a justiça eleitoral tem uma especificidade ainda mais fina, que é de, através de resoluções, estabelecer normas com valor de lei. E vai fazer, e já está fazendo. Já que o Congresso Nacional, que tem o poder típico de legislar, se omite, se negligencia e não faz o dever de casa. Aí, quando o Supremo ou o TSE faz, embirra, né? Ô Lira, ô Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados Federais, aí depois embirra e quer ficar indo para cima do Supremo, falando que é ativismo judicial. Mas não conta que Arthur Lira pegou o PL da fake news, enfiou debaixo dos braços e não faz nada. Está lá, engavetado de forma tácita, porque ele não faz nada. De inteligência artificial, todo dia o Rodrigo Pacheco dá uma entrevista e fala, não, ele fala assim, ó, ele fala bonito. Não, é porque nós temos que realmente regulamentar toda essa plataforma de questão de inteligência artificial, porque é uma situação urgente. Só que não faz, só fica no discurso. Aí o que o Supremo está fazendo? E o TSE está fazendo? Está se organizando. Está fazendo seminário e tudo. Para quê? Para discutir com entendedores do assunto para fazer normativas. Chupa a manga, chupa a cana, que a bichinha é doce, mas ela é dura. E depois não vai ficar chiando, enchendo as paciências de ninguém, não. Veja aqui, Alexandre de Moraes, o que ele falou. Vamos ver junto aqui. A presença de todos, não só daqueles que estão aqui à mesa, mas todos aqueles que vão participar desses debates sobre inteligência artificial, democracia e eleições, a justiça eleitoral no Brasil e os órgãos correspondentes nos outros países, além de todos aqueles que acreditam na democracia, têm uma missão muito importante, uma missão permanente, uma missão importantíssima, que é garantir a liberdade do eleitor, a liberdade da eleitora no momento da escolha. As fake news, as notícias fraudulentas, as deepfakes, eu costumo dizer que a inteligência artificial hoje anabolizou as notícias fraudulentas. Toda essa desinformação, ela tem um destinatário no campo de vista eleitoral, que é o eleitor, que é a eleitora,
para desvirtuar a sua vontade e para direcionar o seu voto a partir de mentiras, a partir de discurso de ódio, a partir de discursos machistas, racistas, ou seja, pretende polarizar de tal maneira que acabe retirando a liberdade do eleitor na hora de votar, e com isso vai corroendo, e o ministro Floriano bem disse isso na sua fala, vai corroendo a confiança na democracia. Isso vem ocorrendo em diversos países, não só ocorreu esse ataque massivo no Brasil, mas isso vem ocorrendo em diversos países, e já há algum tempo. Infelizmente, todos nós, todos aqueles que acreditam na democracia, todos demoramos para reagir a esse ataque coordenado, estudado, e um ataque feito de forma competente por extremistas radicais, extremistas populistas, que pretendem corroer por dentro a democracia. Não por outros motivos, as duas palavras que esses populistas extremistas mais utilizam são liberdade e democracia. Liberdade para eles fazerem o que eles bem entendem, desrespeitando a lei, desrespeitando a justiça, e democracia para que eles coloquem quem eles quiserem no poder, solapando todas as regras tradicionais das democracias ocidentais. É absolutamente urgente e necessário que os países, as autoridades, se unam para que haja uma regulamentação, não só regulamentações nacionais, mas uma regulamentação internacional. A União Europeia já deu um grande exemplo, recentemente, aprovando 2 importantes leis nesse sentido. Outros países do mundo vêm discutindo essa questão. No Brasil, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que hoje se encontra na Câmara, e o Tribunal Superior Eleitoral, desde as eleições passadas e agora recentemente, em fevereiro, também vem disciplinando essa matéria no campo eleitoral. Tá bom, É importante. tá bom. Você viu, né? Ele foi bem urbano, bem civilizado, porque ele falou que o projeto da fake news foi aprovado no Senado, e eu não quis falar que o projeto está parado na Câmara de Deputados Federais, mas tá. Mas ele falou que, enquanto isso, o TSE está fazendo as resoluções. Passou um recado de forma, assim, muito educada. Muito educada. Parabéns, viu, Xandão? Você é muito educado. Mas nós não temos a mesma educação. Por isso, nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer agora? Ops! O que nós vamos fazer agora? Vota, fora! Fora, Lira! Fora, Lira! Vamos trabalhar, Lira! Vota o projeto que os parlamentares decidem. Aí ele fala assim, porque não tem ambiente para ser aprovado agora. Bota. Se os deputados decidirem não aprovar, não aprova, mas bota, porque aí nós vamos saber quem é quem. Ficar com o trem aqui debaixo do braço não vai adiantar nada. E depois não vem reclamar, não, que o Supremo e o Alexandre e o TSE estão fazendo, não. É ativismo judicial, não. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Mesmo a marcha dos prefeitos, e Lula participou do evento das marchas dos prefeitos. Aqui, as marchas do prefeito. O presidente Lula anuncia várias ações que beneficiam os municípios. Foi, André? Foi. Mas antes, eu só vou mostrar a parte que Lula fala. Mas antes de mostrar, eu quero fazer um comentário aqui. O presidente da Câmara de Deputados falou, Arthur Lira, antes de Lula, e antes de Lula também falou Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Eu vi a fala de todos. Vou falar uma coisa para vocês. Rodrigo Pacheco falou que nem candidato, viu? Ó, que nem candidato, Rodrigo Pacheco falou. Agora eu não sei, né, qual é a pretensão dele. Porque existe uma brecha na direita, vocês sabem. Vocês sabem. Eu já falei sobre isso também. Ele está se preparando
para sair candidato em 2026 para governador do estado de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Que Zema já não pode tentar reeleição, aí Zema vai tentar colocar um dele lá. Mas Rodrigo Pacheco, vou repetir, ele falou como candidato. Como candidato. Lula tem que explorar isso. Eu acho que já está explorando, inclusive, porque ele está de olho em ser governador de Minas Gerais. A fala dele não foi fala de presidente do Senado, não. Falando, protegendo os municípios, parecendo um executivo assim, ó. Só faltou ele falar assim, em 2026, votem em mim, que eu vou ser um bom governador para vocês. Só faltou ele falar isso. Só isso, mais nada. Mas eu não vou dar holofote para ele. Vou dar holofote para Lula. Lula anunciou uma série de medidas que vai trazer descanso fiscal e vai ajudar os municípios. E foi uma guerra, viu? Uns vaiavam, outros aplaudiam. Uma coisa horrorosa. Os que vai é tudo bolsonarista, gente. Porque o povinho sem vergonha. O homem está fazendo os trem bom para os municípios e eles não têm o mínimo de caráter de falar, não, isso aí realmente é bom para a gente. Uma vergonha. Vamos ver aqui o que Lula falou e anunciou para os municípios, muito importante, dá o like e já compartilha. Isso aqui não é todo mundo me mostrando, não. O povo só gosta de mostrar a tragédia. Tem que mostrar também, mas isso aqui também tem que mostrar. E vocês vivem brigando comigo. Mostra, mostra. Eu estou mostrando, e agora? E agora? Curtiu? Comentou? Compartilhou? Volta aí, papai Lula cuida. E pronto, acabou. Quem gosta, fica. Quem não gosta, pega o seu banquinho e saia. Não se dê por rogado, se sinta convidado. Saia. Fala, Lula. Fala aí. Depois de muita discussão, vou falar sobre a desoneração da folha dos municípios. O governo federal, junto com a Suprema Corte, o Senado e a Câmara, estabeleceu a manutenção da alíquota da Previdência dos municípios em 8%, pedido realizado pela Advocacia Geral da União, e a liminar foi concedida pelo ministro Cristiano Zanin na sexta-feira, 17/5. A liminar suspende o retorno da alíquota de 20 para 60 dias. A matéria será detalhada em projeto de lei 1847, de 24, apresentada pelo senador Efraim Filho do União Brasil, e terá como relator o Jacques Wagner. O que é mais importante, companheiro Jacques Wagner, é que nós temos no máximo 60 dias para votar esse projeto de lei, então nós temos que trabalhar com muita urgência para que os prefeitos não sejam pegos de surpresa. Segunda coisa, novas regras para financiamento de dívidas previdenciárias e precatórias. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios, por meio de um teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida do órgão. Liberação de recursos financeiros e emendas individuais. Você já sabe que serão liberados as emendas da bancada, que são no valor de 7.563 bilhões, aproximadamente 6 bilhões entrarão na conta dos municípios, a começar a partir do dia 24/5. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. O governo disponibilizará o programa Minha Casa Vida para municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, os pequenos municípios vão ter Minha Casa Vida. Securitização das dívidas estaduais e municipais. O projeto de lei que trata do tema é o PL 459 de 2017. O PL autoriza a União, Estados e municípios a cederem direitos creditórios ao setor privado, sejam eles de origem tributária ou não.
O líder do governo na Câmara apresentou requerimento de urgência para a votação do PL. O ministro das Relações Institucionais tem orientado a base do governo a votar favorável. A estimativa é que esse projeto pode gerar receita de até 180 bilhões para governo federal, governo municipal e governo estadual. Assinatura de decreto de simplificação, acabei de assinar o decreto, vocês ouviram dizer. Vai definir regras para repasse de recursos via convênios e contrato de repasse, alteração da portaria conjunta do Ministério da Fazenda, do CGU, número 33, de 30 de dezembro de 2023, vai simplificar a gestão dos convênios com valores até 1,5 milhão. Instituição de regime simplificado para convênios e contratos de repasse de até 1,5 milhão. O início da execução não dependerá de análise nem aceite de termo de referência. Anteprojeto, projeto básico, verificação do processo e licitatório. Você percebe que a ideia aqui é facilitar a vida das prefeituras pequenas em fazer acordo de até 1,5 milhão de reais. Novo modelo de financiamento da atenção primária. Todos os 5.570 municípios brasileiros receberão incremento do custeio para equipe de multiprofissionais e saúde bucal. O investimento é na ordem de 4 bilhões e 300 milhões a ser repassado pelo Ministério da Saúde. Os recursos começam a entrar na conta das prefeituras na semana, já deve ter entrado, 20 de maio, então já deve ter começado aqui na conta da prefeitura. Além disso, companheiro, além disso, eu queria dizer para vocês que vocês sabem que quando nós chegamos na presidência, a gente descobriu que fazia 6 anos que não tinha reajuste da refeição escolar. 6 anos. Ou seja, é inconcebível a gente imaginar que esse país poderia dar certo se nem comida para as crianças era reajustada durante 6 anos. Vocês estão percebendo que nós, do governo federal, tivemos uma relação com a Câmara e com o Senado poucas vezes acontecida nesse país. A Câmara tem a sua autonomia, o Senado tem a autonomia, o Poder Executivo tem a autonomia, o Poder Judiciário tem, mas nós estamos tentando trabalhar conjunto para que todo mundo sinta o drama das dificuldades e a necessidade de juntos a gente resolver o problema. É por isso que quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu convidei o presidente Pacheco, eu convidei o presidente Lira, eu convidei o presidente da Suprema Corte, eu convidei o presidente do Tribunal de Contas da União, porque eu aprendi com a minha mãe o seguinte: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então é preciso a gente ir lá visitar as pessoas, e quero dizer aos prefeitos gaúchos que eu vou voltar ao Rio Grande do Sul e quero visitar em cidade depois que a água foi embora para ver o estrago e o tamanho do estrago. E vou repetir uma frase que eu disse aqui já muitas vezes na televisão: não faltará ajuda do governo ao estado do Rio Grande do Sul. Não faltará ajuda do governo federal. Você sabe a quantidade de coisa que nós já fizemos, não vou repetir aqui. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: o dado concreto, que o Haddad tem consciência, que o Alckmin tem consciência, Paulo Jocói, é que mudou o paradigma do tratamento dos desastres climáticos nesse país. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul. Qualquer crise climática que tiver em algum estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Dito isso, meus companheiros e companheiras, eu quero agradecer a vocês e dizer para vocês que o carinho com que vocês trataram eu, o Lira, o Pacheco e o Jocói, significa que esse país voltou à civilidade democrática de sempre. Um abraço e um beijo no coração. Entendeu, Gadinho? Ô, Gadinho! Entendeu, Gadinho? Voltou a civilidade. A democracia venceu. E Lula não é perfeito. Não, a gente sabe muito bem disso. Mas ele é 1000 vezes melhor que Bolsonaro. Não tem nem parâmetro de comparação. Tanto que Bolsonaro
é e foi desumano, incompetente e irresponsável. E Lula hoje faz. Essa situação mesmo é importante eu pontuar isso. Em relação à desoneração da folha de pagamento, em relação à isenção de contribuição à previdenciária para os municípios de até 156 mil habitantes. O que aconteceu? O Congresso Nacional, o ano passado, aprovou a lei estabelecendo a desoneração da folha de pagamento, leia-se, o governo federal ia deixar de receber vários tributos com isso. E não indicou a fonte de custeio, quem ia pagar esse calote. Ia ser um calote, porque se não tem quem vai pagar essa despesa, é calote. E nesse mesmo projeto de lei, o Congresso Nacional aprovou a isenção fiscal, a isenção dos municípios de até 156 mil habitantes de pagar a contribuição previdenciária dos seus trabalhadores, dos servidores do município. Ele não ia precisar pagar para o regime geral do INSS a contribuição previdenciária. Mas quando esse servidor, esse trabalhador fosse aposentar, ele teria o direito de aposentar, é claro. Então, quem ia ter que pagar? A União ia ter que pagar também esse rombo no INSS. E eles fizeram essa lei, aprovaram essa lei sem a fonte de custeio. O que aconteceu? Você lembra? Lembra ou não lembra? Lula vetou. Lula pegou e vetou isso, falou, não tem como a gente fazer isso, não tem a fonte de custeio. Lula vetou, o Congresso Nacional foi lá, encabeçado por Rodrigo Pacheco. Olha o Rodrigo Pacheco aí. Olha o Rodrigo Pacheco aí, passando a mão nos municípios, abre o olho com o Rodrigo Pacheco, querendo fazer graça para os municípios com o chapéu do Executivo. Ou então, encabeçado por Rodrigo Pacheco, derrubou o veto de Lula. A lei se restaurou. Em dezembro agora, o que aconteceu? Haddad e Lula fez uma medida provisória, reonerando a folha de pagamento novamente, acabando com essa isenção para os municípios, mesmo tendo sido a lei aprovada. Por quê, André? Porque não tinha fonte de custeio, e eles não queriam sentar e conversar. Não queria. Queria que Lula aguentasse esse prejuízo goela abaixo, e fazendo graça com o chapéu do Executivo. Quem? Especialmente Rodrigo Pacheco. Eu não estou aqui para mentir, eu estou aqui para esclarecer. Fazendo graça para os municípios com o chapéu do Executivo que ia ter que pagar o rombo. Aí o que aconteceu? Rodrigo Pacheco teve a medida provisória tem eficácia imediata, tem validade por 60 dias, prorrogar por mais 60 dias. Se nesse lapso temporal ela não for convertida em lei, ela caduca, ela cai. Rodrigo Pacheco, o que ele fez? Deu 60 dias, ele não prorrogou a medida provisória, ele deixou ela caducar. Não prorrogou, acabou o prazo dela, caducou, a lei restaurada na sua plenitude está. O que aconteceu? O que aconteceu? Alguém tinha que pagar a conta. E Rodrigo Pacheco fazendo graça com o chapéu do Executivo para os municípios. A Advocacia Geral da União, Jorge Messias, fez o quê? Entrou com ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Peraí. Vocês querem criar a lei e não indica a fonte de custeio? Tem que indicar de onde vai vir o dinheiro para pagar, senão não pode criar a lei para o Executivo pagar. Repito, Rodrigo Pacheco fazendo graça para os municípios com o chapéu do Executivo. Aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal pegou a lei e suspendeu ela liminarmente. Suspensa. Toda lei que é criada pelo Parlamento, seja Câmara Municipal, seja Assembleia Legislativa, seja Congresso Nacional, se criar uma lei criando despesa para o Executivo, tem que indicar a fonte de onde vai vir o dinheiro, a receita para pagar, senão é inconstitucional. Expliquei tudo isso para vocês. Aí o que aconteceu agora? Zanin pegou a lei, suspendeu, botou debaixo do braço, 60 dias. E para que Zanin fez isso, Andréia? Mandando a mensagem. Rodrigo Pacheco, senta e conversa com Lula e resolve isso. Porque, senão, aqui no Supremo Tribunal Federal, essa lei será declarada inconstitucional e vai cair. E a graça com o chapéu do Executivo que você fez cai por terra. E o que aconteceu agora com essa declaração de Lula? Lula pegou o chapéu da cabeça de Rodrigo Pacheco e botou na cabeça dele. E deixou claro que vai conversar, que vai ter um projeto de lei onde ele vai fazer, junto com o Congresso Nacional, e vai conseguir
trazer a desoneração da folha de pagamento, não para todos, como o Rodrigo Pacheco queria, e vai conseguir também trazer isenção para os municípios, não total, mas em parte para os municípios, não como o Pacheco queria. Lula pegou o chapéu de volta e agora vai tomar o protagonismo que é do executivo, porque é o orçamento e quem paga a conta é o executivo. Entendeu, meu querido? E Lula, com esse anúncio, muita gente não entende tudo isso que eu estou a explicar, mas ele voltou e pegou o chapéu de volta de Rodrigo Pacheco. Por isso eu digo, repito, vota, 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 vota. Abre o olho com Rodrigo Pacheco. Tem muita gente aí muito preocupada com Lira, mas eu estou percebendo os movimentos. É para fechar o olho em relação à Lira? Não. Se pudesse ter outro olho aqui, melhor. Mas em relação ao Rodrigo Pacheco, abre os olhos e os ouvidos. Ó, ele tentou tirar os holofotes do executivo e engolir e jogar goela abaixo essa situação em que ele ia ficar como um bonzinho e o executivo jogado às traças e tendo que pagar a conta. Isso foi manobra lá dentro dos bastidores, que os líderes de Lula tinham que ter percebido, especialmente Randolph Rodrigues, que é líder do governo no Senado, e correr e avisar para Lula antes que a situação se instaure, porque para depois desfazer tudo isso é muito capital político que é gasto. E não pode ocorrer. Você entendeu, meu querido? Lula! Ô Lula! Ô Lula! Abre o olho! Não só em relação à Lira, mas em relação a Pacheco também. Bota, bota, bota aí, meu querido. Abre o olho, Lula. Vou falar uma coisa para vocês. Eu falei que o Procurador-Geral da República fez a denúncia contra Carla Zambelli e contra Walter Delgatti. Toda aquela situação ali de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, em que eles fizeram um mandado de prisão de Alexandre de Moraes para ele mesmo. Foram, um total, 13 invasões no sistema, em que eles deflagraram também muitos alvarás de soltura de bandidos perigosos, de traficante. Um deles ali tinha 200 anos só de cadeia de condenação, e eles fizeram o alvará de soltura. Para quê, André? Trazer descredibilidade ao Conselho Nacional de Justiça, ao sistema judiciário, ao TSE, a Justiça Eleitoral e especialmente Alexandre de Moraes. Enfim, Paulo Bonet fez a denúncia. E agora há pouco, isso foi avaliado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu não vou deixar de mostrar para vocês. Alexandre de Moraes leu o relatório, tal, e tal. Aí, Carmen Lúcia pediu para falar. Aí Carmen Lúcia falou do absurdo de fake news e tal, e como que eles, né, têm uma capacidade cognitiva tão limitada e tão pequena de fazer um mandado de prisão de Alexandre de Moraes mandando prender ele mesmo, né, que eles são assim tal. Aí Alexandre de Moraes falou, não, é burrice mesmo, é burrice mesmo. Não, eu vou te mostrar aqui agora, esse trecho. Agora, há pouco, ocorreu essa situação ali na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em que eles aceitaram a denúncia e tornaram réus Walter Delgatti e Carla Zambelli. Vão responder, não é só por 2 crimes não, viu? São vários. Na denúncia tem 2 crimes, mas Alexandre de Moraes, na leitura do seu relatório, eu não vou colocar ele todo para não ficar grande, falou que são vários os crimes, não são só 2 não. E eu vou te mostrar esse trecho em que foi piada. Quem? Walter Delgatti, e especialmente Carla Zambelli, pela burrice. Aí você vai dizer, Andréia, isso não é burrice. O que é isso? Isso é burrice? É canalice? O que é isso, pelo amor de Deus? Veja aí o que Alexandre de Moraes falou. Vamos ver juntos aqui, vamos comentar. Eu concluo colocando aqui, em referendo às decisões do dia 13/5 e 16/5, que indeferiram os pedidos de devolução do prazo para a defesa de Carla Zambelli Salgado e Oliveira,
também o referendo à decisão de hoje de manhã, de que a competência é da turma, não é do plenário, e presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida contra Walter Delgatti Neto e Carla Zambelli Salgado de Oliveira pela prática dos crimes previstos nos artigos 299, falsidade ideológica, 154-A, parágrafo 2º, invasão do dispositivo informático qualificado pelo prejuízo econômico, ambos do Código Penal, observadas as regras, tanto do concurso de pessoas, artigo 29 caput, quanto do concurso material, artigo 69. Então, é o voto pelo recebimento da denúncia nesses termos. Há alguma divergência? Não há, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, todos os advogados, estudantes, que estão apenas enfatizando que, como Vossa Excelência, hoje, na abertura do Seminário Internacional que Vossa Excelência promove no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente sobre a questão, basicamente, lá de inteligência artificial e seus impactos nas democracias, apenas acentuar que nos preocupam os usos desses mecanismos, dessas possibilidades de novos crimes que são praticados em detrimento das pessoas, mas quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinada a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência, porque aí Vossa Excelência se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Se autoprender, para explicar por quê, né? Que falsificou um mandado de prisão. Mandado de prisão, eu mesmo assinando. Nem Savassandir, que ele não ia se autoprender, mandando alguém fazer isso, uma falsificação. Claro, né? Bom, Vossa Excelência, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria a burrice mesmo, natural, e achando, né, que isso não fosse ser descoberto. Agora, alguns não conhecem, principalmente aqueles que nos ouvem, uma vez emitido um mandado de prisão e colocado dentro do sistema do CNJ, imediatamente isso vai à Polícia Federal, todos os aeroportos. Então, o crime tipificado aqui, descrito pela Procuradoria, se consumou porque em todos os aeroportos, portos e toda a Polícia Federal, esses mandados de prisão estavam emitidos e a soltura de alguns criminosos também. Após isso aqui, o sistema de defesa informática do CNJ aí captou e conseguiu anulá-los. Então, a turma, por unanimidade, referendou as decisões de 13 de 5 de 2024, depois nós citamos os documentos, 16 de 5 de 2024 e a de hoje, no sentido de indeferir os pedidos de devolução de prazo formulados pela defesa de Carla Zambelli Salgado de Oliveira e confirmar a competência da turma, da primeira turma, nos termos do regimento interno, e também, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra Walter Delgatti Neto e Carla Zambelli Salgado de Oliveira. Tá bom. Ou seja, foi aceita a denúncia e iniciou-se, então, uma ação criminal contra Carla Zambelli e Walter Delgatti, por invasão de sistema da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, além de falsidade ideológica. Mas, reitero, na leitura do relatório de Alexandre de Moraes, ele disse que tem vários outros crimes, para além daqueles que o Procurador-Geral da República nominou. Tem outros crimes. A defesa de Carla Zambelli tentou tudo. Ela tentou dizer que a primeira turma não era competente, que tinha que ir para o tribunal. Alexandre de Moraes foi até irônico e falou que a defesa colocou uma lei já revogada, que já caiu há algum tempo. Enfim, tentaram desqualificar a competência do Supremo, uma coisa horrorosa, desespero total. Só que não adianta, vão responder agora por crimes Walter Delgatti
e também Carla Zambelli. Como Carla Zambelli tem foro privilegiado e é julgada perante o Supremo Tribunal Federal, atrai-se a competência e Walter Delgatti, concomitantemente, também será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e será, sim, condenada e vai ter que responder pelos seus crimes. Dentre outros, tem aquele do jornalista que ela saiu usando a arma, colocando em perigo toda aquela situação horrorosa. E deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é isso, gente? É burrice? Alexandre de Moraes diz que é burrice total ela ter feito um mandado de prisão de Alexandre de Moraes para ele mesmo. E quando inseriu isso no sistema, todas as polícias federais, aeroportos, portos, receberam esse mandado de prisão. O tanto que esse povo é desqualificado, despreparado. E achou que não ia ser descoberto. Aí foi lá a Polícia Federal na casa de Carla Zambelli e achou o documento, uma cópia desse mandato de prisão de Alexandre de Moraes para ele mesmo. Prova material do crime de Carla Zambelli, que pagou 40 mil reais o Walter Delgatti aprontar tudo isso no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Meu querido, só para encerrar, eu não ia falar disso não, mas eu acho importante. Vocês viram Milei lá? O Javier Milei? Deu mais uma fora, hein? O primeiro-ministro da Espanha, como é que é o nome dele? Pedro Sánchez, tirou a embaixadora da Argentina. Falou, vem para cá, você não vai ficar aí mais não. Javier Milei chamou de corrupta a mulher do primeiro-ministro da Espanha. Aí o primeiro-ministro da Espanha falou que Javier Milei tinha que pedir desculpa. Javier Milei disse que não ia pedir desculpa, não, que ele foi ofendido. Tal. O cara é totalmente louco e disse que hoje vai fazer um show. Hoje ou amanhã vai fazer um show lá. É um picareta, entendeu? Um picareta que está no lugar errado, na hora errada, e o povo argentino que vai se lascar. E muito provavelmente daqui a pouco vai perder até negócio e mais dinheiro com esse problema com a Espanha. No Brasil tem relações ainda, sabe por quê? Porque o Lula é muito diplomático. Porque se fosse eu, já tinha, ó, vá pra merda, vai te lascar, moço. Você é doido? Você faz de doido? Aqui não, viu? É que nem a questão do arroz, né? Lula fez lá o leilão para comprar arroz. Aí ele ia comprar arroz tudo aqui, ó, do Mercosul. E o Gadinho, vocês não têm vergonha de mentir, não? E o Gadinho já falando para tudo quanto é lugar que Lula ia comprar arroz da China. Lula fez o leilão, ia comprar arroz do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, do Mercosul. Por quê? Com a aliança do Mercosul, não ia ter tributo, não ia ter taxa de importação e toda aquela situação ia ser mais baixa e tudo. Aí os países da América do Sul agora, do Mercosul, fez o quê? Aumentou em 30% o valor do arroz, porque sabia que o Brasil ia comprar. O que Lula fez? Encerrou o leilão agora, não vai comprar mais. Agora, você não se preocupar não, Gadinho. Agora, Lula vai comprar arroz onde for mais barato. Se brincar, até na China. E o Kiko? Você está entendendo, meu querido? Que é um jogo político, econômico, nefasto, onde se cria um monte de narrativas factoides, totalmente desconectadas com os fatos, para manipular as pessoas? Cria vergonha na cara e para de mentir. Eu sei de uma coisa, meu querido, minha querida. Nós não vamos ficar reféns do agro, que não é pop. Não vamos ficar. Viu? Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live para o YouTube indicar para mais pessoas. Clica, compartilha, bota no seu WhatsApp, no seu Facebook e bota aí, ó, fora esses bolsonaristas, que nem disse Alexandre de Moraes, que a burrice é demais. E o povo ainda produz prova com 3 meses. Bota aí, meu querido, minha querida. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica. Quem não gosta, senta e aprende. Não se preocupe. Papai Lula cuida, você viu? Não viu, né? Você vê só o que você quer, né? Mas não mostra do mesmo jeito. Nós mostra do mesmo jeito, nós fala do mesmo jeito. Entendeu? Senta e aprende. Se cuida. Tchau, tchau.